Uma dos aspectos mais interessantes para os marketeers é a informação genérica sobre os dados. Uma ferramenta tão simples como o Excel tem uma ferramenta muito linear, muito fácil de usar, que são as tabelas dinâmicas e facilmente permite responder a questões. Por exemplo, quantos clientes por código postal numa listagem de clientes? Ora, nós temos aqui uma listagem com milhares de clientes, neste caso até são 1000. Tudo o que tínhamos que fazer seria inserir. As tabelas dinâmicas estão no menu Inserir no Office 2010. Haverá na versão 2007, através de outras opções de menu, Inserir tabela dinâmica. Aparece uma caixa de diálogo. Esta caixa de diálogo indica-nos quais são os dados, a origem dos dados, onde reparar que automaticamente o Excel selecionou a nossa origem de dados, portanto a zona de dados, e por onde é que pretendemos colocar o relatório da tabela dinâmica. Vamos colocar numa nova folha de cálculo para simplificar. Neste momento, o que aparece é uma listagem, uma tabela, em que permite-nos colocar campos em coluna e em linha, e depois fazer cálculos aqui com os campos. Então vamos por partes. Neste caso era saber quantos clientes por código postal. Como é que nós sabemos por código postal? Muito simples. Numa tabela, neste caso, nos dados dos clientes, nós sabemos tantas vezes aparece o código postal 2400, quantas vezes apareceu o número 2400. Ou seja, se eu tiver 3 vezes o número 2400, quer dizer que há 3 clientes no número 2400. Então tudo o que temos que fazer é clicar e arrastar o código postal para aqui e agora, novamente, clicar e arrastar o código postal para esta zona de cálculo. Aparecem números esquisitos. Porquê? Porque, reparem, aqui do lado direito, que este é o menu de trabalho da tabela dinâmica, diz que aparece neste símbolozinho do somatório, diz que está a fazer uma soma, e nós não queremos uma soma, nós queremos, abrimos, e vamos definições do campo de valor, e vamos colocar, em vez de uma soma, uma contagem. E agora verifiquem que temos 129 clientes para o código postal 1200, 175 a 1700 e assim por diante. A outra questão que pode acontecer é quantas transações realizou cada cliente. Bom, neste caso, iríamos à tabela das transações, selecionamos os dados das transações, inserir, tabela dinâmica, para uma nova folha de cálculo, só por uma questão didática será simples, poderia ser colocada aqui ao lado, e novamente, número de transações. Então, mas quantas transações eu sei que cada cliente fez? Fácil. Vamos supor que temos um livro de faturas. Se eu quiser saber quantas vezes aparece o cliente, seria contar o nome ou, no mínimo, o número de vezes que aparece o código do cliente. Neste caso, temos que fazer é contar quantas vezes aparece o código do cliente. Então, vamos novamente aqui à nossa tabela dinâmica e vamos colocar por cliente, portanto, pelo número de cliente, colocar quantas vezes aparece o número do próprio cliente. E neste caso, novamente, a mesma definições de valor de campo, fazemos contagem e sabemos que cada cliente colocou 5, 8, etc. Mais ainda, no enunciado diria distribuição de clientes por sexo. Ou seja, vamos aos nossos dados dos clientes e eu queria saber por cada código, cada sexo, quantos clientes é que há. Vamos inserir uma nova tabela dinâmica. Reparem que estamos a fazer em folhas diferentes, mas poderia ser tudo feito na mesma. Isso é mesmo uma questão de poderem ver com maior ilustração. E porque sexo, reparem, eu vou contar quantos clientes aparece por sexo. Faço contagem. Um pequeno detalhe, aparece aqui o sexo é, significa que estes clientes não estão tratados. Ou seja, quer dizer que há clientes cujo sexo está atribuído como é. Seria importante, também serve nesta fase, verificar quem são os clientes que têm o sexo E para depois manualmente ser passado com o correspondente M ou F. E geralmente é usado como sinal de empresa. Prosseguindo, temos algo que será mais interessante, montantes de vendas por ano e montantes de vendas por mês. Bom, aqui já requer qualquer coisa, porque eu não tenho aqui nenhuma coluna que me indique qual é o mês da transação. Contudo, eu posso colocar aqui uma tabela mês e usar a função igual a mês deste campo. E aqui apareceria todos os meses. Aliás, já cá está. Portanto, temos aqui o mês e agora tudo o que tínhamos que fazer era usar uma tabela, inserir tabela dinâmica e vamos. Reparem, como eu acrescentei uma coluna, isto não assumiu, tenho que selecionar os dados, Ctrl Shift, seta para baixo, inserir tabela dinâmica numa nova folha de cálculo e agora quero saber, o objetivo era vendas por mês. Vou buscar o campo mês e agora vou buscar o valor da venda, aqui está o valor, e trago para aqui. E sei cada mês qual é o valor e também o total. Ou seja, eu inclusive posso formatar estes dados, colocar isto como moeda
e tenho aqui os dados. Portanto, em vez de estar como dólar, podia estar como euro, e cá está o valor das vendas. Finalmente, podemos ainda saber a distribuição por escalão etário, mas isso obriga-nos a fazer outros cálculos intermédios. Já agora, há aqui um detalhe que estava aqui a saltar, que era o montante de vendas por cliente. O montante de vendas por cliente terá que ser feito da seguinte forma. Eu tenho que ir às transações, novamente, e vou selecionar por número de cliente, fazer o total do valor. Como devem calcular, tabela dinâmica, número do cliente, onde é que está o cliente, e vou somar o respectivo valor cada vez que repete o número do cliente. E temos que o cliente 1001 tem 1730 euros. Estão a ver? Isto é muito simples, muito fácil de calcular, muito fácil de visualizar e, acima de tudo, permitirá, inclusive, por exemplo, se quiserem ver agora, por exemplo, por mês, saber por cliente a distribuição onde é que ele gastou o dinheiro, permite-nos, por exemplo, saber por cada mês este cliente gastou 37 euros em janeiro, 1300 em abril, 300... Dá-te possível fazer estas análises. Portanto, é uma ferramenta bastante interessante da própria folha de cálculo Excel. Temos ainda uma situação que tem a ver com o seguinte. Para calcular a distribuição de clientes por escalão etário. Bom, aqui a distribuição dos clientes por escalão etário obriga-nos a fazer uma situação. É que nós não temos a idade. Temos que calcular a idade. Portanto, a idade será calculada de uma forma muito simples. Será a data de agora, isto é em português, quem tiver em Excel será now, menos a data de nascimento. Contudo, se eu colocar esta informação, terei uma data também. Então, tudo o que eu tenho que fazer será, em função do ano, temos que fazer o que normalmente nós fazemos. O ano de agora, menos o ano da data de nascimento. Isso vamos subtraindo datas e teremos o ano. Porquê que aparece uma data? Porque no Excel, todas as datas são guardadas, todos os números são, uma data tem uma tradução em número. Tal como um número pode ter tradução em data. Então, o que tenho que fazer do lado direito do rato, formatar células e digo que isto tem o formato de um número. E reparem que tenho aqui 52 anos. E cá está, tínhamos esta pessoa de 1960 a 2012, por exemplo, 52 anos, está aqui toda a idade. Então, mas agora, como é que eu faço? Muito simples. Se eu quiser saber por cada idade, por quantos anos, por cada idade, eu faço, novamente, inserir tabela dinâmica, uma nova tabela, irei buscar aqui a idade e agora, muito simplesmente, vou calcular quantas vezes aparece a idade para cada um deles e faço contagem. E reparem, mesmo com 0 anos, quer dizer que está ali alguém que indicou que a data de nascimento era 2012, com 14 anos 7, etc. E está aqui uma distribuição etária. Tal como vimos, portanto, as tabelas dinâmicas permitem com muita facilidade estudar os dados na folha de cálculo.